Terceiro ano que eu vou já, que eu tenho ido à Flip lá em Paraty, até porque eu coordeno a Frente Parlamentar de Defesa do Livro, da leitura aqui no Congresso Nacional, Frente Parlamentar Mista, e, na verdade, tenho me dedicado, né, ao tema do livro, da leitura, da literatura, da biblioteca, até pela interface que esse sistema tem com a agenda da educação. E nós estamos com algumas proposições legislativas em curso aqui, senador Jorge Viana, inclusive de minha autoria. Projeto de lei que visa instituir a Política Nacional do Livro e da Escrita. Tem um outro projeto que quer trazer para o Brasil uma experiência vitoriosa em alguns países, que é a lei do preço fixo do livro, que em outros países onde essa lei foi, enfim, adotada, contribuiu e muito para baratear o preço do livro e, consequentemente, democratizar o acesso livre à leitura. E lá estive na Flip, a convite, inclusive, da Libre e de outras entidades da cadeia do livro, participando de um debate lá, cuja temática era exatamente essa: as políticas públicas voltadas para o fortalecimento do livro, da leitura e da biblioteca no nosso Brasil. A Flip, como sempre, muito bonita, né? Esse ano, num clima também de muito debate político, até pelo momento que nós estamos vivendo, e, de fato, lá o Fora Temer foi do início ao fim. Do início ao fim, a grande maioria dos que lá estavam expressando o seu descontentamento, o seu inconformismo, a sua indignação diante desse momento que nós estamos atravessando. Mas, senador Jorge Viana, eu começo também aqui fazendo um registro de que a Comissão Especial do Impeachment, nessa semana, ela entra em nova fase, porque nós terminamos de ouvir agora as testemunhas, portanto, a chamada fase de oitivas. Foram mais de 50 testemunhas e, mais uma vez, eu quero aqui falar com muita serenidade, né, que para qualquer pessoa de bom senso, independente das suas convicções político-ideológicas, partidárias, mas para qualquer pessoa de bom senso ficou muito claro, após essa fase de oitivas, das testemunhas que aqui vieram, portanto, após, né, ouvir todas essas explicações técnicas, de que esse pedido de impeachment contra a presidenta Dilma não se sustenta pela sua insuficiência do ponto de vista de base jurídica, né? Eu quero aqui colocar mais uma vez, senhor presidente, que se esse processo de impeachment em curso for um processo sério, imparcial e sem cartas marcadas, não tem outro caminho a não ser a presidenta Dilma ser absolvida ao final. Quero aqui, inclusive, adicionar o meu pronunciamento à entrevista que o José Eduardo Cardoso, advogado-geral da União, hoje, respondendo de forma competente e brilhante à defesa da presidenta Dilma, quero aqui registrar a entrevista que ele deu, que está veiculada hoje no jornal Folha de São Paulo. E José Eduardo, mais uma vez, disse com muita clareza que a condenação, o discurso pela condenação da presidenta Dilma não passa de uma pirueta retórica, né? E ele é muito feliz, né, quando ele coloca lá que o resultado da perícia que foi feita por integrantes aqui do Senado Federal foi mais, né, uma peça muito importante para provar a inocência da presidenta Dilma, porque a perícia demonstrou, senador Jorge Viana, que não houve ato algum da presidenta da República no que se refere às subvenções econômicas do Plano Safra,
que ficou popularmente conhecida como as pedaladas fiscais. Portanto, ela não cometeu crime de responsabilidade com base nesse argumento, até porque, como comprovou a perícia, o Plano Safra é elaborado pelo Ministério da Fazenda com outros ministérios. Não há, portanto, como a presidenta ficar fiscalizando todas as ações do Ministério. Também deixar claro que essas subvenções econômicas não podem ser consideradas operações de crédito, como bem lembrou o advogado da presidenta Dilma, o doutor José Eduardo Cardoso, nesta comissão na semana passada. Não se pode falar em operação de crédito porque, para o empréstimo acontecer, é necessário que exista um contrato entre as partes, com prazo de pagamento e juros a serem cobrados, bem explicitados no documento. E nada disso aconteceu. O que houve foi apenas atraso no repasse dos recursos que o governo teria que enviar ao banco para cobrir as subvenções econômicas, subvenções que são, inclusive, previstas em legislação. A outra tentativa, diz ainda José Eduardo Cardoso, para envolver a presidenta Dilma em crime de responsabilidade, os chamados decretos de suplementação orçamentária assinados no governo da presidenta, mais uma prática recorrente nos governos anteriores, e para contrariedade e desgosto de vários senadores que apoiam o governo biônico, a perícia também demonstrou que não houve dolo da presidenta ao assinar os decretos de crédito suplementar, já que ela não tinha sido alertada pelos órgãos técnicos e, portanto, não tinha como, claro, ela saber que tais decretos poderiam influir na meta fiscal. Portanto, se não há dolo, não há má-fé e, consequentemente, não há crime de responsabilidade. De forma, senhor presidente, que eu quero aqui destacar mais uma frase que o advogado José Eduardo Cardoso coloca na sua entrevista de hoje, quando ele chama exatamente a atenção para a falta de legitimidade do governo, né? Ele chama a atenção colocando que, infelizmente, o governo que aí está é um governo, ele coloca claramente, José Eduardo Cardoso, o repórter pergunta a ele, senador Jorge Viana, qual será a influência do desempenho do governo Temer na votação do impeachment no plenários? E o doutor José Eduardo Cardoso responde, se tivéssemos um julgamento isento, nenhuma. Porém, é evidente entender como ingrediente. Nenhum governo que nasce com essa ruptura de legitimidade tem condições de fazer uma pactuação. Esse governo já nasce conflituoso e isso gera um conflito social permanente. A proposta do governo Temer é radicalmente contrária ao que foi aprovado nas urnas. Fecha aspas, diz José Eduardo Cardoso. Pois bem, é exatamente disso que se trata, senador Jorge Viana. O que nós, seguidamente, temos feito aqui nessa tribuna, chamar a atenção da opinião pública para o risco que vive o Brasil hoje. O Brasil não é um país qualquer, um país com quase 200 milhões de habitantes. E, infelizmente, nós temos hoje, em função de um processo de impeachment, repito, que não se sustenta, que para nós vai passar para a história contemporânea como a maior fraude jurídica, a maior farsa política que esse país já viveu, pela falta de solidez jurídica. Pois bem, né, o país, em função desse processo, nós temos hoje a democracia totalmente violentada, porque tem um outro governo com um outro projeto, com uma outra agenda. A agenda que tem nome, sim, é a agenda de retirada de direitos dos trabalhadores. A agenda que tem nome, sim, é entregar o Brasil
ao capital internacional, na medida em que o governo Temer vem com uma agenda, não é só neoliberal não, é ultraliberal. O governo Temer, na verdade, ele quer fazer agora o que, por exemplo, os governos tucanos não conseguiram nos chamados anos 90. A soberania nacional está totalmente ameaçada. É uma sede de vender o país como a gente nunca viu. Querem privatizar tudo, da energia, à água, à estrada, ao espaço aéreo, a Petrobras, o pré-sal e por aí vai. Tanto é que várias iniciativas no campo legislativo já estão em curso para alterar o marco regulatório e, portanto, flexibilizar a legislação e, portanto, facilitar o processo de desmonte do Estado brasileiro, vendendo, o patrimônio nacional. Ao lado disso, as outras medidas, como já têm sido mencionadas aqui, que vêm na direção do desmonte do Estado do bem-estar social. É a reforma da Previdência, é a reforma trabalhista. Agora há pouco eu fazia uma parte aqui ao senador Lindenberg, quando chamava a atenção, e aqui eu quero chamar a atenção não só dos meus colegas professores, mas eu quero chamar a atenção da sociedade brasileira, porque isso é um assunto que não diz respeito somente aos professores, não, mas diz respeito à sociedade brasileira, que é o fato de hoje estar estampado nos jornais de grande circulação nacional a matéria Reforma da Previdência, aposentadoria menos especial. O governo quer endurecer regras para professor, quem trabalha em área de risco e polícia militar. Isso é inaceitável isso. Nós temos que zelar, sim, pelo papel do professor, pelo papel do policial, pelo quanto do trabalho deles, pela especificidade que o trabalho tanto do professor como do policial tem. O professor é o trabalho nobre da formação do cidadão. O policial militar é o trabalho nobre que é de cuidar da segurança da sociedade, da segurança da população. Ambos profissionais, todos nós sabemos do quanto o seu ofício exige de esforço físico, de estresse. Professor, o quanto ele precisa de tempo para a reflexão, o esforço mental, o preparo intelectual, o quanto de esforço físico o professor depreende naquilo que ele tem de atender classes que, infelizmente, ainda são classes superlotadas e ainda sendo tão pouco incentivado para isso. O policial, a mesma coisa, a atividade que o policial desenvolve, desempenha por si só, é uma atividade de muito risco. Então, pelo amor de Deus, que maldade é essa? Que crueldade é essa? Permite uma parte, senadora. Pois não, senador Álvaro. Eu quero me solidarizar em relação à questão da aposentadoria especial do professor. Eu tive a primazia de ser o primeiro autor de uma proposta que foi aprovada da aposentadoria especial dos professores, quando ainda jovem deputado federal, por volta de 1977, uma proposta de emenda constitucional de minha autoria foi aprovada, conferindo aposentadoria especial aos professores. Eu creio que essa é uma conquista intocável e Vossa Excelência, ao se reportar ao magistério, ao sacerdócio da atividade de magistério, ressaltou a importância de se conferir esse estímulo aos professores, já que outros estímulos
não existem salários insuficientes, dificuldades incríveis. Estamos ainda vivendo uma fase em que a educação no país não é a prioridade absoluta, nem mesmo o Plano Nacional de Educação aplicado, as metas estabelecidas são ignoradas, torna-se muito mais o Plano Nacional de Educação uma manifestação de intenção do que propriamente uma lei imposta que deve ser cumprida. Enfim, para resumir, não tomar o tempo de Vossa Excelência, a nossa posição em relação à aposentadoria especial do professor é irreversível. Nós, em nenhum momento, em qualquer momento da nossa trajetória política, vamos admitir reverter essa situação. É uma conquista, a meu ver, intocável e deve ser preservada. Senador Álvaro, agradeço a parte de Vossa Excelência, inclusive o posicionamento que Vossa Excelência expressa aqui com clareza, né, com convicção do quanto é necessário, por um dever de justiça, nós preservarmos conquistas, direitos sociais importantes, como é a questão da aposentadoria especial do magistério. Estaremos juntos nessa luta, ao mesmo tempo em que aqui também chamo a atenção mais uma vez, né, das ameaças pelo qual o país vive hoje, em função do governo biônico, do governo interino, quando, por exemplo, manda para o Congresso Nacional a chamada PEC 241, que é a PEC que visa conter os gastos sociais, limitar os gastos nas áreas sociais, tendo como parâmetro a inflação do ano anterior. Essa é uma outra proposta mortal no que diz respeito ao direito à educação do povo brasileiro, ao direito à saúde, ao direito à cidadania. Essa proposta de emenda à Constituição 241, ela não pode prosperar, porque se ela prosperar, ela vai simplesmente pôr por terra, né, toda a agenda do novo Plano Nacional de Educação. E isso é inaceitável, isso é inconcebível, por isso que nós vamos ficar aqui permanentemente no parlamento, nas ruas, junto à sociedade, lutando, né, para impedir que essas propostas sejam aprovadas, que elas prosperem. E o caminho mais adequado para a gente impedir que essas propostas prosperem, que elas caminhem, é trazendo a democracia de volta, é derrotando o impeachment. Esse é o caminho politicamente mais correto e o que deve ser adotado. Mas, senhor presidente, eu quero, portanto, dizer que fiquei muito preocupada com a matéria que sai hoje, aliás, é no jornal O Globo, onde o governo biônico interino deixa claramente as suas intenções, que é de acabar com a aposentadoria especial do magistério, dos policiais militares, dentro do contexto maior, que é a reforma da Previdência, aumentar a idade de aposentadoria, igualar o tempo de aposentadoria entre homens e mulheres. Ora, isso é um absurdo, isso é um atentado, né? Nós não podemos de maneira nenhuma aceitar isso, de maneira nenhuma. Ninguém aqui tem medo da mudança, muito pelo contrário, nós queremos mudanças, mais mudanças, senador Teomário, que venha na perspectiva de afirmar direitos e de trazer mais direitos, e não mudanças que vêm nessa perspectiva ao contrário, como são as mudanças anunciadas pelo governo Michel Temer, que é mudanças caminhando para trás, é mudanças que significam retrocesso. São mudanças que significam menos direitos. Aliás, volto aqui a colocar, somente um governo que não nasce pela via do voto popular tomaria medidas como essa.
somente um governo que não tem a legitimidade do voto popular tomaria medidas como essa. Por isso que nós temos que lutar, repito, para derrotar esse impeachment e para reverter esse quadro. Senador Jorge Viana, para concluir, peço só um pouquinho, senador Jorge Viana, de sua atenção para fazer um registro aqui, que na última quarta-feira, agora, o artigo que traz a biografia de Paulo Freire na Wikipedia Enciclopédia Livre, foi alterado com informações que atribuem ao pedagogo a origem da, entre aspas, doutrinação marxista, fecha aspas, nas escolas e universidades. O texto consta ainda que Paulo Freire participou da última grande reforma da legislação educacional, que resultou em um ensino, abre aspas, atrasado, doutrinário e fraco, fecha aspas. Pois bem, diante desse quadro, senhor presidente, a viúva professora Anita Maria Araújo Freire, a professora Anita Freire, que é viúva do nosso patrono da educação, Paulo Freire, protestou em carta aberta ao vice-presidente interino da presidência da República, o senhor Michel Temer. A professora Anita Freire, repito, levou o seu protesto através de uma carta endereçada ao presidente interino, o senhor Michel Temer, onde ela, nessa carta, senador Jorge, ela expressa todo o seu inconformismo, a sua indignação diante desse episódio, e ela termina, ao final da carta dela, dizendo, abre aspas, é inconcebível que numa sociedade democrática se divulgue frases carregadas de ódio e de preconceito como Paulo Freire e o assassinato do conhecimento, fecha aspas. Absurda e ironicamente, no ano em que Paulo Freire está sendo considerado nos Estados Unidos como o terceiro intelectual do mundo, de toda a história da humanidade, mais citado, portanto, mais estudado nas universidades norte-americanas, que, a princípio, são contra o marxismo. Contando com vossa compreensão e interferência para que se restabeleça a justiça e a verdade, cordialmente, São Paulo, 30 de julho de 2016, Ana Maria Araújo Freire. Quero também aqui, senhor presidente, nesse mesmo contexto, saudar a iniciativa do ex-ministro da Educação, Aloysio Mercadante, que também cobrou do governo interino de Michel Temer apuração sobre as alterações realizadas no perfil do educador Paulo Freire na Wikipedia, a partir de um computador do SERPRO, órgão do governo federal. A empresa SERPRO de Tecnologia da Informação do governo federal simplesmente disse que a alteração não partiu de suas instalações, mas de um órgão público federal que não pode ter o nome divulgado por questões contratuais. O SERPRO, que administra a rede que provê acesso à internet, tanto em instalações do próprio órgão, como em instituições públicas em todo o país. Portanto, eu quero fazer aqui minhas as palavras da professora Anita Freire e do ex-ministro Aloysio Mercadante, de que é inaceitável, é inconcebível, de que os ataques feitos ao patrono da educação brasileira, Paulo Freire, a partir de uma rede de computadores sob responsabilidade do próprio Estado brasileiro, sejam ignorados e fiquem seus devidos esclarecimentos. Eu espero, sinceramente, senador Jorge Viana, que o governo biônico interino dê uma resposta, porque, repito, isso é revoltante. Nós não estamos aqui falando de uma pessoa qualquer, estamos falando de um homem cuja biografia, cuja história, cuja trajetória emocionou, não foi só o Brasil, emocionou o mundo. Vossa Excelência tem razão. Eu fiquei chocado de ver a coragem, a ousadia
de pessoas que certamente representam esses núcleos de intolerância que tomaram conta de redes sociais, de alguns lugares da vida nacional, a pessoa ir lá sabotar a biografia de Paulo Freire, sabotar, cometer um crime. Foi lá e está identificado que é num computador ligado a órgão público. Então, eu espero que a Polícia Federal apure, que o governo do presidente interino Michel Temer, que as autoridades possam imediatamente agir. Isso não se faz. Paulo Freire não é um patrimônio do Brasil, ele é um patrimônio da humanidade, do ponto de vista da sua obra, dos seus propósitos. E acho que ele, no mínimo, tem que seguir merecendo o respeito de todos os brasileiros, de um lado ou de outro, independente das opiniões. Com certeza, eu parabenizo Vossa Excelência. Com certeza, vou concluir, senador Jorge Viana, dizendo que, enfim, né, não é à toa que isso acontece no período em que, infelizmente, ganha fôlego ideia como a chamada escola sem partido. Aliás, os idealizadores desse projeto, né, são quem mais tem desferido críticas e ataques à imagem, à história e à trajetória de Paulo Freire. Volto a repetir, Paulo Freire, este ano de 2016, está sendo homenageado nos Estados Unidos como o terceiro intelectual mais importante do mundo, de toda a história da humanidade. Então, vamos ter respeito, né, senador Jorge Viana? E aqui nós exigimos o respeito do Estado brasileiro, repito, por tudo que ele fez e pelo que ele continua fazendo até hoje, porque, afinal de contas, concluo dizendo que as ideias de Paulo Freire, elas não se apagarão nunca, porque são as ideias que fomentam a liberdade de ensinar, a liberdade de aprender. As ideias de Paulo Freire que mais contribuíram, como ele próprio dizia, para que a gente possa ajudar o jovem, ajudar as crianças a ler o mundo, a compreender o mundo. Então, fico aqui a nossa palavra, inclusive, enquanto vice-presidente da Comissão de Educação e Cultura aqui do Senado, de cobrança junto ao governo, para que essa situação com relação a Paulo Freire seja corrigida imediatamente.